A paz do Senhor Jesus para você. Hoje são 26 de novembro de 2024. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E para iniciarmos esta meditação, eu quero trazer para vocês aqui um posicionamento, uma atitude e um momento muito infeliz. Mas assim, o momento foi infeliz. Mas as atitudes desses que propagaram e vivenciaram, este momento com suas palavras mentirosas não são momentos. Isso é um modelo de vida que não somente esse falso profeta aí, irmãos. A realidade é essa, eu vou mostrar aqui na Bíblia, tá? Não somente ele tomou como modelo de vida nesse ministério, que é um lapso temporal. Eles não têm ideia do que significa todos esses desvios de conduta, contradizendo a palavra de Deus e negando a eficácia dela pelas suas ações de apoiar tamanhos desvios de conduta. Então fica comigo aqui, assista este trechinho de vídeo e depois eu vou trazer para você aqui informações contidas na palavra de Deus muito importantes. Deus levantou os sacerdotes e disse: vão na frente. E é 1 quilômetro de distância. Mas vocês não tirem a visão da arca e do sacerdote. Olhem para eles, é eles que estão levando, eles vão levar vocês pelo caminho certo, pelo caminho que Deus escolheu, pelo caminho direito, pelo caminho do milagre. É o ministério que leva o povo para o caminho do milagre. Não é o povo que vai só, tem que ter liderança. Você que fala mal de pastor, que acusa pastor, que bate na alma dele, Deus está dizendo: foi eu que levantei, foi eu que coloquei. Cuidado com essa mão que está apontando, porque Deus nesta noite está dizendo: eu vou cobrar. Cuidado com essa língua, porque ela vai ser queimada, ela vai apodrecer dentro da tua boca. Aí está essa palavra indevida, e esse momento assim que a gente não deve esquecer. Foi pregado, falado por pessoas denominadas de pastor. Tá entendendo, irmãos? No ambiente de festa. Vejam aí o número de mulheres que tinham e o número de homens no púlpito. Irmãos, quem usa da palavra de Deus para falar, para entregar algo, para analisar, como eu estou fazendo aqui, para estudar e para meditar com as pessoas, nesses dias cujos dias a informação fica arquivada nos mais diversos meios de mídias e correm o mundo. Então, as pessoas serão responsabilizadas por aquilo que falam. Há um provérbio chinês que diz: o homem ou nós somos senhores das palavras que não falamos e somos escravos daquelas que se nos escapam. Eu queria mostrar o seguinte. Primeiro, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo escrevendo disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Paulo, para justificar essa operação do espírito do erro e do engano, que nos últimos tempos usariam apostatas da fé ou pessoas com mentes cauterizadas, ele deu alguns exemplos aqui, O que era que esses homens, esses espíritos enganadores, eles estavam falando à igreja. Mas, irmãos, a gente pode tranquilamente observar
que as palavras ditas em nome de Deus, principalmente palavras odiosas, cheias de rancores, vinganças, maldição para as pessoas, pragas em cima do púlpito, a gente tem que atribuir, não é ao Espírito Santo de Deus. Essas palavras, pregações, mensagens, temos que atribuir a esse espírito enganador e de demônios. Não é de Deus. Porque se você atribuir que uma ação do diabo é uma ação de Deus, você está blasfemando. Então, uma pessoa que chega num púlpito, num dia de festa, e proclama que a língua vai ser queimada e vai apodrecer na boca, é uma responsabilidade muito grande. Então a gente pode dizer biblicamente que esse homem aí é um falso profeta. Pode se arrepender? Pode. Irmãos, e eu quero trazer aqui, no livro de Deuteronômios, capítulo 18, versículo 20 ao 22, diz assim, olha: porém, o profeta que presumir, achar, deduzir, soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Duas condições aqui: ou falar em nome de Deus uma palavra a qual ele não mandou falar, ou falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Veja, mas quem já está morto e não sente, não pode morrer de novo, né? Você lembra lá Paulo escrevendo aos Efésios? Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor me falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou, o tal profeta, não tenhais temor dele. Quer dizer, eu disse aqui desde o início que foi uma arrogância, uma mentira, um espírito maligno que, obviamente, se apossou dele ali. Mas, irmão Josué, em cima do púlpito, dentro da igreja, ora, o espírito maligno falou na boca de Pedro, frente a frente com Jesus, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás. É por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Quantas vezes esses homens, por exemplo, aquele que em cima do púlpito rogou praga de câncer na garganta, você acha que é o Espírito Santo de Deus? É o demônio, irmãos. Porque o demônio, ele está tão perto das pessoas. E quando as pessoas não vigiam, ele usa as pessoas e as pessoas falam barbaridade sem se perceberem, sem notarem. Então, o que é que deve fazer? Reconhecer e chegar para essa mesma plateia, para o mesmo canalzinho, o mesmo microfone, na internet, na televisão, pedir desculpa, se desculpar, se arrepender e mostrar que errou e mostrar a coisa certa. Mas enquanto isso não for resolvido, essa falha vai ser cobrada. Deus jamais autorizou em um culto de festa, em um culto de adoração a Ele, de reverência a Ele, jamais autorizou os pregadores que estavam fazendo uso da palavra que se tornassem feiticeiros, rogadores de pragas, como foi o caso desse aí no Cabo, e daquele que profetizou câncer na garganta. E tem muitos por aí. Tem até dirigentes de círculo de oração pedindo para Deus matar. Vejam que absurdo. Agora, tem um contexto bíblico aqui, irmãos, que fala, assim, né? Uma expressão mais forte do que a que esse falso profeta falou aí no púlpito, num dia de sábado, no Congresso de Senhoras no Cabo. Está essa expressão no livro de Zacarias, que é um livro profético, escatológico, que fala muitas coisas a respeito do relacionamento de Deus com Israel nos últimos dias e também com a igreja, inclusive a glória do Messias e o reino do Messias lá em Israel. Esse livro de Zacarias fala sobre o zelo de Deus para com a nação de Israel, para com a sua palavra e a sua fidelidade. E essa visão dada ao profeta Zacarias, como muitas outras, são usadas figuras para demonstrar algum significado, né?
E ele começava a ver e perguntava ao anjo, e o anjo respondia. Mas lá no final desse livro, irmãos, quando a glória das nações forem trazidas para Jerusalém, no reino do Messias lá, tá? Então, há uma promessa de Deus, não é de homem. Aqui ninguém está falando, usando o nome de Deus, falando mentira. Aqui é a própria palavra de Deus que diz. Lá em Zacarias capítulo 14, olha, irmãos, versículo 12, diz assim: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Provavelmente nas batalhas, quando Jerusalém estiver sufocada, que pedir socorro a Deus, e Deus com grande zelo zelando. É nesse livro, por Jerusalém, é nesse livro que diz que quem toca em Jerusalém, toca na menina dos olhos de Deus. Agora eu pergunto a você, os olhos de Deus têm menina? Ou seja, tem pupila? Tem íris? Ou isso é uma teofania? É um recurso que é utilizado o mais próximo dentro de nossas experiências, nossas vivências, como já falamos aqui, para entendermos um algo maior, mas que está muito aquém da nossa compreensão. Então, voltando aqui ao versículo, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Profecia de Deus que vai se cumprir. Aqui não há o que, assim, né, irmãos? Não há o que duvidar e dizer que não é verdade. E eu acho que aqui não tem figuras de linguagens ou simbólicas. Isso aqui deve ser real. Tá entendendo? A carne daquelas nações que guerrearam contra Jerusalém será consumida. Estando eles de pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Então, Deus vai perturbar as nações que guerrearam contra Jerusalém, porque quem peleja, quem luta por Jerusalém, por Israel, é Deus. E aqui vai um recado, né, para você. Cuidado nas suas opções, nas suas defesas, em relação a ideologias, em relação a posicionamentos que trazem oposição a Israel, a Jerusalém, em quaisquer ocasião. Cuidado, porque aquela nação, ela é protegida por Deus. E tudo, absolutamente tudo que venha a acontecer, está aqui exarada nas palavras sagradas da Bíblia. E o final será a completa e total restauração de Jerusalém, inclusive com a edificação do seu templo e o reino do Messias, e as nações indo para lá, para levarem os seus despojos, as suas riquezas, as suas glórias, e a glória de Jesus vai ser tão grande sobre Jerusalém, que esse mesmo livro diz que a glória de Jesus, do reino do Messias, será tão grande naquele dia, que esse livro, né, irmãos, aqui estamos estudando, não profundamente, estamos aqui numa meditação, diz assim, capítulo 8, é cheio de, assim, né, de visões, revelações escatológicas, mas olha aqui o que diz 8 e 20 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Aonde? Em Jerusalém. Cuidado com suas palavras, com seus apoios, que venham afrontar, que venham hostilizar as políticas ou as decisões de Israel. Tá? Aí diz assim, assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Deus é soberano, é a vontade dele. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Está entendendo?
E depois é que vem aquela, entre outras, aquela grande maldição, terrível maldição, que fala ali, né, que eu mostrei aqui, em qual situação a língua vai apodrecer na boca. Mas esse que falou aí, eu deixo para ele aquela expressão lá de Deuteronômio capítulo 18. Cuidado, profeta mentiroso. Não fale em nome de Deus o que Deus não mandou. Se arrependa, volte. E é melhor do que você ter que ser julgado por essas palavras fúteis, frívolas, sobre um púlpito, sobre a igreja de Deus e sobre, ou seja, em meio a esses meios de comunicação que, tal qual o vento, as palavras são espalhadas e de uma forma permanente para todo o planeta Terra. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.